Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. Bom, analise as configurações eletrônicas dos elementos representados em 1, 2 e 3 e, em seguida, marque a alternativa correta. Temos aqui três elementos químicos e sobre eles, letra A diz que o número de elétrons na camada de valência dos elementos 1 e 3, eles são respectivamente 7 e 10. Bom, primeiro em 1, a gente tem como camada de valência o nível 3. Ó, a terceira camada aqui é o que tem maior número grande embaixo, 3s2 e 3p5. O número de elétrons ele aparece aqui em cima, temos 2 com 5. Então, no total, a camada de valência tem 7 elétrons. Isso significa que nós temos um elemento aqui, ó, que ele está na família 7A. A família 7A da tabela periódica, com 7 elétrons na camada de valência, estamos falando de um halogênio. Bom, mas com relação à pergunta que foi feita, tá certo, o primeiro ele tem 7 elétrons. Já o terceiro, a camada de valência, não é esse 3d10. Esse 3 ele é menor do que o 4 que aparece aqui anteriormente a ele. Esse 4s2 que é a camada de valência. Então, nós temos 2 elétrons na camada de valência, embora a distribuição eletrônica na ordem energética mostre que os últimos elétrons estão no subnível D. Mas isso aqui é só com relação à energia dos elétrons. Quando a gente fala em camada de valência, é a camada mais externa, é aquela que tem o número aqui de baixo, ó, a camada maior. Como aqui nós temos a primeira camada, a segunda camada é o 2s2, 2p6, a terceira camada é o 3s2, 3p6 e 3d10, mas a quarta e última camada, que é chamada de camada de valência, esta possui 2 elétrons apenas, tá bom? Então é falsa a informação que existem 10 elétrons na camada de valência, tá? Na última camada do elemento 3. Então, a letra A aqui está falsa. Vamos dar uma olhadinha agora na letra B. Os elementos 2 e 3 eles são classificados como elementos de transição. O 3 ele é um elemento de transição mesmo, porque ele termina a sua distribuição eletrônica em D. Quando a distribuição eletrônica acaba em D, a gente está falando de uma transição externa. São elementos de transição externa. E quando eles terminam a sua distribuição eletrônica em F, é elemento de transição interna. No caso aqui do 2, ele acaba em 3s1. Quando acaba em S ou em P, são elementos representativos e não elementos de transição. No caso do 3s1, estamos falando da família onde tem um elétron apenas na última camada, ou seja, a família 1A. Para elementos representativos, família 1A, estamos falando de metais alcalinos. Então, esse 2 aqui, ele não é um elemento de transição, ele é um metal alcalino. Daqui a pouco, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver essa questão aqui sem olhar a tabela periódica, mas depois eu vou mostrar na tabela periódica aonde estão esses metais alcalinos, aonde está o elemento de transição, onde que está cada um desses 3 elementos que foram passados aqui, tá? Então, se você tem dificuldade em conseguir ver o que eu estou falando, e pô, não estou entendendo onde que está na tabela periódica, muita calma. Já já eu vou lá na tabela para a gente olhar, tá bom? Olha só, a letra B fala que os elementos 2 e 3 são classificados como de transição e é falsa, porque aqui nós temos um metal alcalino e ele não está na parte de transição da tabela, não está no meio da tabela, tá bom? A letra C fala que o número de prótons do elemento 2 é igual a 12. Bom, a gente teria que contar o número de elétrons que a gente tem aqui, ó. O total aqui em cima, 2 com mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, a gente tem 11 elétrons e não 12. Então, o número atômico, o número de prótons também seria igual a 11, letra C é falsa. Com isso, a gente já sabe que a alternativa correta vai ter que ser a letra D, que é a única que sobra, né? Vamos ver o que ela fala. O elemento 1, ele pertence à família dos halogênios, família 17, né? Ou 7A, verdade, tá? Esse 7A não está escrito aqui, porque aí o PAC, ela usa as colunas de 1 a 18, ela já não usa mais aquela nomenclatura A e B, né? Embora ela seja ainda muito importante para diversos exercícios. E ao reagir com o sódio metálico, que é um elemento da família 1A, tá? Eles formam um composto com alto ponto de fusão. Então ele está falando o seguinte, ó, quem que é o halogênio? Da família 17 aqui,
que ele está falando? Ele está falando do que acaba em 3s2, 3p5, aqui são 10, 17, ele está falando do cloro. É uma reação até conhecida, onde o cloro gasoso ele vai reagir com o sódio, que é um metal, né, da família 1A, e eles vão produzir o NaCl, o cloreto de sódio, NaCl. Bom, já deixei a equação balanceada, bonitinha aqui, mas a gente basicamente tem um sal sendo formado, e sais, eles têm ponto de fusão alto mesmo. Aqui o do cloreto de sódio de aproximadamente 800 graus Celsius, esse ponto de fusão, tá? Como ele falou que ele tem um alto ponto de fusão, é verdadeira essa informação. Vamos agora dar uma olhada na tabela periódica e a gente vai ver onde que estão cada um desses elementos. Uma forma de encontrar os elementos é você contar, ó, tem 2 com 2, 4, 10, 12, 17 elétrons. Você vai lá na tabela periódica atrás do elemento que tem 17 elétrons e 17 prótons, é o número atômico 17. O próximo aqui tem 11 elétrons, por isso que eu já vi que era o cloro e o sódio. É só confirmar agora olhando na tabela periódica, tá? Daqui a pouquinho a gente olha o terceiro. Na tabela periódica, você vai notar que, ó, 17 aqui em cima como número atômico, a gente tem o cloro. Família 17 ou a família 7A. Aqui eu vou fazer as marcações das famílias em vermelho. Ó, a gente tem aqui uma família que é a família 1A, 2A, a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essas famílias que eu estou chamando de A são de elementos que a gente chama de representativos, tá? Esses elementos representativos, eles têm o número de elétrons representativos igual, tá, a esse 1A, 2A, 3A, etc., na sua camada de valência. Todo mundo da 1A aqui tem um elétron na camada de valência. Todo mundo na família 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Na 3A, 3 elétrons, na 4A, 4 elétrons, e assim por diante, tá? Então, os representativos que aparecem tanto aqui no início da tabela periódica, nas primeiras colunas, quanto lá no final da tabela periódica, ativos, eles têm essa forma da gente encontrar o número de elétrons na camada de valência, tá? Aqui no meio a gente tem os grupos B. A gente tem aqui, ó, o 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. O 8B são 3 colunas juntas, são essas 3 aqui, ó, 8B. Depois nós temos um 9B e... Opa, que 9B? Aqui eu viajei, peraí. É 1B e 2B, não tem 9B não. Tá? Aí nós temos o 1B e o 2B, tá bom? Esses grupos B, todos que estão aqui, ó, nessa caixinha que eu vou marcar aqui, eles são elementos de transição, são os metais de transição, e todos eles são metais, tá? Os nossos metais de transição, eles têm a sua distribuição eletrônica acabando em D, variando de D1 até D10. Por exemplo, quem está aqui na primeira coluna acaba em D1, na segunda D2, D3, D4, D5, D6, D7, todos esses acabam em D7, ó. D8, todos esses, D9 e D10. Tá? Então aí estão as distribuições eletrônicas. Agora, como é que eu vou saber qual é qual? Porque depende do númerozinho que aparece na frente, né? Qual que é a camada. A primeira camada que nós temos aqui, ó, nessa linha, é 3D. Depois temos o 4D, o 5D e o 6D. Tá? Assim como na distribuição eletrônica de Linus Pauling. Bom, no nosso caso aqui, ó, no terceiro, ele falou que acabava em 3D10. Então ele estava falando dessa primeira coluna aqui, ó, nesse primeiro período ali dos D, tá? Ó, aqui a gente tem primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período. Esses períodos aqui, 5, 6 e 7, eles seguem certinho para os representativos. Por exemplo, no quarto período, esse aqui, ó, é o subnível S1, subnível S2, mas é 4S1, 4S2. Quando eu chego no D, aqui no meio, nos metais de transição externa, a gente desce um período. A linha que é 4, aqui vira 3, ó.
vira 3D1, 3D2, 3D3 e 3D4, assim por diante, 3D5. O nosso elemento, ele acabava em 3D10. Ó, D6, D7, D8, D9, olha o elemento que a gente tinha lá, ó, o último, era o zinco, 3D10. Mas a sua camada de valência não é 3, é a camada de valência 4, tá? Embora na distribuição eletrônica ela venha antes, ela é a última camada, é a camada de valência. Então, essa distribuição eletrônica, olhando a tabela periódica, é interessante de se conhecer. Temos também, ó, aquele que acabava em 3S1, que era o nosso segundo elemento que aparecia lá, era o sódio, com 11 como sendo o número de elétrons. Então, tem uma forma de você olhar, ó, vou voltar lá no segundo elemento, 11 elétrons, 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1 que aparece aqui, 11. São 11 elétrons, você acharia ele aqui, ó. 11 elétrons aparecendo, que esse 11 é o número atômico, mas que é igual ao número de elétrons quando o átomo é estável. Tá? Então, na distribuição eletrônica, você consegue andar toda a tabela periódica pensando nela. Por exemplo, ó, o hidrogênio, 1s1, depois você vai lá para o hélio, 1s2. Por que 1? Porque a gente está falando do primeiro período. Segundo período, 2s1, 2s2. Depois a gente pula lá para os P. Lembrando que esse bloco aqui de baixo, ó, todo mundo é o bloco P, que varia P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aqui todos estão em qual linha? Representativa, ó, lá na segunda linha, segundo período. Então é 2S2 e você vai vindo 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Para chegar no sódio, depois de passar por 2P6, eu chego no 3S1 aqui. E finalizo aqui, porque só existem 11 elétrons, porque o número atômico é igual a 11, tá bom? Então, pessoal, basicamente, dá para a gente trabalhar com distribuição eletrônica e tabela periódica, usando a tabela periódica para facilitar a distribuição eletrônica. A princípio, eu compreendo que seja difícil, tá? Mas aí você tem que ir testando, tem que ir treinando com outros elementos, com elementos maiores. Quando você pega o jeito de fazer distribuição por tabela periódica, você vê que a tabela periódica ela vai te ajudar cada vez mais a você fazer outras coisas que você já fazia, mas antes de utilizar a tabela periódica, só que você vai fazer com uma facilidade maior, tá bom? Pessoal, terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. E se você tiver dificuldade na resolução de exercícios de química, ou se estiver precisando de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo contato do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Forte abraço, bons estudos e até a próxima!